resfriamento dos reatores de Fukushima. Ainda não é o fim da crise nuclear pós-maremoto, mas uma semana depois da tragédia, não deixa de ser uma boa notícia. Vamos agora aos outros destaques desta quinta-feira. Sobe para 5.900 o número de mortos no Japão. O consulado prepara nova missão para resgatar brasileiros em áreas devastadas. Em São Paulo, emoção no culto ecumênico pelas vítimas da tragédia. Documento do carro muda para dar mais garantia ao comprador de veículo usado. Ministério da Justiça e Departamento Nacional de Trânsito mudam as regras e obrigam o motorista a fazer o recall. Subnutrição, maus tratos e abuso sexual. O drama de uma adolescente salva da própria mãe em Minas Gerais. Em Brasília, a cantora Shakira vai ao Palácio do Planalto e diz que a presidente Dilma é uma bênção. Eu acho que é uma benção que o Brasil tem agora uma mulher encarregada. Conselho de Segurança da ONU autoriza zona de exclusão aérea na Líbia. Litoral Norte especial. Na reportagem de hoje, o que mudou na vida dos caiçaras com a chegada do turismo e da especulação imobiliária. Participam desta edição o filósofo e professor da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli, e o diretor de campanhas do Greenpeace, Sérgio Leitão. Engenheiros japoneses conseguem a primeira vitória na batalha para conter o aquecimento na central nuclear de Fukushima. Eles restabeleceram a energia para alimentar as bombas que garantem o resfriamento dos reatores. Antes do religamento das bombas, os especialistas voltaram a utilizar os helicópteros para jogar água sobre a usina, uma tentativa desesperada e pouco eficiente para baixar a temperatura dos reatores. Estas imagens foram feitas a 40 quilômetros de distância para não pôr em risco a saúde dos cinegrafistas da rede de TV japonesa NHK. Esta outra foi feita por uma emissora local a 30 quilômetros, a distância máxima para a aproximação da área contaminada. As imagens mostram o estrago feito na usina pelas 3 explosões e os 2 incêndios ocorridos desde sábado. 19 técnicos que trabalham no local ficaram feridos e outros 20 foram expostos a níveis altos de radiação. Em Tóquio, a mais de 200 quilômetros de distância, as pessoas andam com máscaras, temendo a radioatividade. Este rapaz admite que está preocupado, mas a jovem diz que pensa mais nas pessoas das regiões atingidas pelo maremoto. Nos terminais ferroviários e nos aeroportos, milhares de pessoas tentam deixar a capital ou o país. Internamente, os que têm parentes no sul buscam cidades como Osaka ou Kobe. Mas muitos querem mesmo estar a bordo de um avião que vá para bem longe dali. Na região nordeste do país, a neve continua caindo sobre as áreas devastadas, transformando a paisagem num quadro ainda mais desolador. O número de mortos já passa de 5.900, além de 9.000 desaparecidos. Nos abrigos, as pessoas preparam a comida em cozinhas improvisadas e outros buscam um pouco de calor com sobras de madeira. O pesadelo parece longe de terminar. Sérgio, o que significa a esta altura retomar o resfriamento dos reatores em Fukushima? Ufa, enfim, uma boa notícia, porque depois de uma semana inteira, com um quadro extremamente preocupante, considerado já fora de controle, com a decisão inclusive da Agência Internacional de Energia Atômica de mandar o seu presidente até o Japão, com o depoimento ontem do representante do setor nuclear governamental dos Estados Unidos perante o Congresso americano, dizendo que inclusive havia uma espécie de desinformação quase que premeditada do governo japonês, não dando a dimensão exata do problema. Isso é uma espécie de boa notícia que nos dá a esperança de que esse caos seja controlado. Em primeiro lugar, a gente precisa se solidarizar com o povo japonês que está sendo vítima daquilo que o Greenpeace chama o pesadelo nuclear, porque a forma de geração de energia por meio do uso
da energia nuclear, ela se mostra nociva. Nós tivemos um acidente em 79 nos Estados Unidos, nós tivemos Chernobyl em 86, com pelo menos 15 mil mortos, que foram trabalhadores obrigados pela extinta União Soviética a trabalhar no processo de remoção dos escombros da usina, e agora a gente tem esse acidente gravíssimo no Japão, cujo dimensionamento das mortes e dos impactos e das sequelas, como é o caso, por exemplo, de câncer, a gente ainda vai ter que aguardar primeiro essa fase mais crítica passar. O que precisa ficar muito claro é o seguinte: energia nuclear é uma energia que o Brasil não precisa, e ela tem que ser banida como forma de geração de energia. Me diga uma coisa, a gente tem uma informação de que pelo menos um tanque de resfriamento estaria completamente vazio por conta de uma rachadura, por conta do tremor. O que significa isso na prática? A possibilidade de contaminação da água, do solo, agravando ainda mais esses efeitos nocivos e danosos que já estão sendo indicados. Por conta disso, o que nós temos feito é um apelo ao governo brasileiro que tome uma decisão, como já fez a presidente da Alemanha, como já fez a Rússia, como já fez a China, como fez hoje, inclusive, a própria Venezuela, de dizer o seguinte: nós não iremos construir novas centrais nucleares. O Brasil tem uma usina começando a sua construção que pode ser interrompida, economizando milhões de reais, são bilhões de reais que serão economizados, e ainda mais se economizando o problema de um desastre nuclear, como já aconteceu em outros países e agora acontece no Japão. Eu só vou pedir para você focar um pouquinho mais na questão do Japão. Existe uma informação de que há uma nuvem radioativa que estaria migrando para a Europa. Vocês confirmam essa informação? Existem vários temores, porque a direção dos ventos tem mudado drasticamente naquela região, inclusive porque agora começa de novo um período de intempéries climáticas muito forte. A televisão mostrou inclusive as imagens de nevascas caindo na região afetada pelo o terremoto e o tsunami, o que indica que nós temos uma instabilidade muito grande do que é que vai acontecer, de qual é o tamanho do malefício. O Japão começou determinando uma zona de exclusão onde não pode ficar ninguém, de 20 quilômetros, passou para 30, o governo americano já determinou que ela fosse no mínimo de 80 quilômetros. E as pessoas em Tóquio, mesmo com a tradicional calma japonesa, já começaram a perder a tranquilidade, porque as notícias são muito inquietantes. Então, tecnicamente falando, qual é a margem de segurança? A gente viu aí pessoas em Tóquio usando máscaras. Até que ponto esses procedimentos vão dar segurança às pessoas? Com energia nuclear não tem segurança. Quem disser que tem segurança está brincando de Deus. E a situação dos funcionários que estão trabalhando na usina de Fukushima? Gravíssima, porque eu dei o exemplo aqui do caso de Chernobyl, onde 15 mil trabalhadores que foram empregados no trabalho de remoção morreram de câncer, e onde pelo menos de 2 a 5 milhões de pessoas foram contaminadas, se bem que esses números nunca foram confirmados oficialmente. Do ponto de vista de garantia, há uma distância máxima da qual esses trabalhadores podem chegar perto do reator que está sendo afetado pelo superaquecimento. A partir dali, eles são vítimas também do processo de contaminação. Não existe equipamento de segurança 100% que possa garantir que eles possam chegar até onde está acontecendo a maior parte do problema, não. Eles operam a partir de uma distância minimamente segura, mas além disso, eles também são vítimas. É tanto que eles são heróis que estão sendo, digamos assim, quase que levados a um trabalho suicida, que estão dando a sua vida em holocausto em função de uma energia que tem que ser banida pelos malefícios que ela causa à humanidade. O repórter de uma televisão japonesa estava por acaso na cidade de Sendai no dia do maremoto. Ele ouviu no táxi em que viajava a notícia da tsunami. Ao procurar um lugar seguro, acabou ajudando várias pessoas e fez uma reportagem que tem sido uma das mais vistas no Japão nos últimos dias. O táxi que transportava o repórter da rede de TV japonesa TBC ia de encontro a tsunami quando o motorista deu meia volta e tentou escapar. O jornalista saiu em busca de um lugar seguro e encontrou um pequeno prédio de 3 andares. Logo, começou a orientar outras pessoas, dizendo que deveriam subir. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo e os mais idosos tinham dificuldade para subir as escadas. Em poucos segundos, a água chegou ao local. À distância, era possível ver um pai com os 2 filhos que não teve tempo de correr. Ele ficou ao lado dos escombros. Do prédio, o repórter e outras pessoas resgataram alguns sobreviventes, utilizando uma mangueira improvisada, como se fosse uma corda.
No dia do terremoto e da tsunami, já estava nevando em Sendai, a cidade mais próxima do epicentro do tremor. A neve deixava escorregadios os telhados e dificultava o resgate. 2 pessoas procuraram refúgio numa árvore. No final, as pessoas que estavam por ali conseguiram se salvar. E o repórter garantiu a matéria, que vem sendo transmitida por emissoras do mundo inteiro. O Consulado do Brasil em Tóquio confirmou hoje que fará uma segunda missão de resgate de brasileiros que moram nas regiões mais atingidas pelo terremoto e pela tsunami no nordeste do Japão. Segundo o consulado, 7 dos 14 brasileiros que moram nessa região ainda não foram localizados. No começo desta semana, uma operação retirou brasileiros de Sendai e de Fukushima. O cônsul-geral do Brasil em Tóquio, Antônio Carlos Coelho da Rocha, confirmou a segunda operação de resgate, mas descartou uma retirada em massa de brasileiros do Japão. Segundo a assessoria do Itamaraty, a segunda missão de retirada contará com 2 ônibus, um caminhão e uma van de apoio com mantimentos. O diplomata disse que, se for necessário, será feita uma terceira viagem. Desde sexta-feira passada, o Consulado-Geral do Brasil em Tóquio e a Embaixada Brasileira trabalham em regime de emergência, 24 horas. Quem não conseguiu contato com pessoas que moram nas regiões atingidas pode ligar para 00 Operadora 81 3 54 88 5665 ou 00 Operadora 81 50 68 60 6242. O e-mail do setor de assistência a brasileiros é assistência@consbrasil.org. Como é que vocês enxergam esse drama enfrentados aí pelos japoneses, né? Essa situação difícil, né? Com a tsunami, com o terremoto, com esse desabastecimento, esse drama que eles estão vivendo agora. E os brasileiros que estão lá pedindo ajuda, inclusive, fizeram hoje uma manifestação em frente ao consulado em Tóquio, pedindo que o governo brasileiro mandasse aviões da Força Aérea para resgatá-los. Esse êxodo, as pessoas querendo fugir de lá, um certo clima de pânico. O clima de pânico hoje, infelizmente, ele se dá pela questão do acidente nuclear, porque só a questão do terremoto e a questão do tsunami, passado esse efeito mais drástico, estaria já, digamos assim, entrando numa situação onde as medidas de controle e de resgate, de salvamento das pessoas normalizariam a situação dentro de pouco tempo. Agora, esse pânico nuclear, onde não há solução e onde a projeção dos danos se faz por uma cadeia, né, de anos, você não pode pensar em um acidente que vai durar um ano, um mês ou um dia, são projeções de anos, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética, onde no acidente nuclear de Chernobyl, até hoje as pessoas não podem mais morar lá, simplesmente a região foi banida de qualquer presença humana. E o governo brasileiro demonstra um pouco de insensibilidade, porque o governo brasileiro ainda não reconheceu que houve um acidente nuclear. O ministro Aloysio Mercadante, numa coletiva que deu na quarta-feira, chamou de incidente, que é completamente diferente de acidente. Se ele não está reconhecendo a gravidade do problema, ele não está reconhecendo a necessidade, como porta-voz do governo na área nuclear, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia gere toda a área de tecnologia nuclear do Brasil, da necessidade de deslocar aviões, retirar os brasileiros de lá e fazer como o governo americano e os governos europeus fizeram, que deram um alerta para os seus cidadãos não viajarem até o Japão e estão procurando remover aqueles que estão lá. Mas além da questão da energia nuclear, desse risco de um acidente nuclear, não tem a questão do saneamento? Essas pessoas estão sem água, estão desabastecidas, não pode haver risco de epidemia, existe lama, sujeira, lixo. Quer dizer, pouco se fala sobre isso também. Como é que vocês pensam essa questão? Quer dizer, vão enfrentar aí uma dificuldade grande, não? A estrutura do Japão já é um país preparado para esse tipo de situação. O problema é que hoje, né, eu insisto em falar disso, é que o risco de uma hecatombe nuclear, em função de um acidente que começou a tomar dimensões inéditas no mundo, parecidas com aquela que já aconteceu em Chernobyl, criou uma situação completamente grave em cima de uma situação que já era muito grave. É tanto que ontem a União Europeia estava dizendo o seguinte: nós temos um cenário entre
a tragédia e a catástrofe. E, infelizmente, esse cenário ainda não está afastado. A gente está rezando e torcendo para que ele seja afastado. E isso agravou ainda mais a condição. Esse pânico todo da saída de lá não é só a questão do terremoto, é a questão de um acidente nuclear que vai gerar uma contaminação que as pessoas vão trazer para o Brasil, para qualquer lugar do mundo, que elas estarão, infelizmente, como se diz tecnicamente, irradiadas ou contaminadas. Realizado hoje na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, em São Paulo, um ato ecumênico em memória das vítimas do terremoto e da tsunami que atingiram o Japão na semana passada. A tradicional serenidade com que os japoneses enfrentam adversidades, aos poucos dá vazão a emoções mais fortes. Desculpa. Pior para eles é a ameaça nuclear. Não é terremoto nem tsunami, nada, né? Então, pior para eles é o que está vindo, né? Que não acabou ainda, né? Miyoko participou hoje, ao lado de dezenas de descendentes e imigrantes japoneses, de uma cerimônia em São Paulo para homenagear as vítimas do Japão. O culto ecumênico colocou lado a lado um padre católico, um pastor evangélico e um monge budista, todos filhos de imigrantes. Em comum também a preocupação com a vida de quem sobreviveu ao terremoto e ao tsunami, mas agora sofre com a ameaça da radiação. Eduardo morou 5 anos em uma cidade na província de Fukushima. Não sabe o que aconteceu com os amigos que deixou por lá. Que eu não estou tendo comunicação com eles. Provavelmente é que eles moram perto da usina de Fukushima, que no caso seria na cidade de Odakamachi e Namie, que foi menos de 10 quilômetros da usina. A França anuncia que, apesar do acidente no Japão, não vai alterar sua matriz energética, que depende essencialmente da energia nuclear. Mesmo assim, o país afirma que está revisando a segurança nas usinas. Esta é a usina nuclear de Marselha, no sul da França, que faz parte de um gigantesco complexo responsável pelo fornecimento de 75% da energia elétrica consumida no país. O presidente Nicolas Sarkozy visitou nesta quinta-feira um centro de treinamento contra desastres nucleares. Sarkozy descartou a hipótese de uma revisão no programa nuclear francês. Já a ministra do Meio Ambiente, Nathalie Morrizet, esteve no Centro de Proteção contra a Radioatividade, onde destacou que a área de risco no Japão está concentrada ao redor da usina de Fukushima e que esse é um fator levado em conta nos procedimentos de segurança adotados na França. Existe uma dificuldade dos países europeus de substituir a energia nuclear? Eu acho que, de fato, o caso francês é o caso mais problemático, né? Porque, até onde eu consigo entender, eles não têm muita alternativa de uma substituição de curto prazo, né? Até porque, bem, eles não têm uma alternativa como a brasileira, que tem a possibilidade de utilização de usinas hidrelétricas em larga escala e tal. Embora me parece que eles tenham sido também bastante irresponsáveis nisso, né? Porque comparando a situação alemã, quer dizer, que também é um país que eu acredito que do ponto de vista das matrizes energéticas não é muito diferente da França, da situação alemã é muito mais tranquila nesse sentido. A dependência da França em relação à energia nuclear é muito alta, né? Então, fico imaginando como é que você faz esse tipo de transformação em pequena duração, pequeno tempo, né? É possível fazer essa transformação? Quer dizer, a França depende de 70% da energia da França é de fonte nuclear? Essa dependência da França da fonte nuclear e esse acidente do Japão, que vai marcar o ocaso, o outono do emprego da energia nuclear no mundo, vão acelerar o processo de decadência francesa. Por uma questão muito simples, porque ela não vai conseguir fazer na velocidade necessária a reversão do seu processo produtivo, ao contrário, por exemplo, do que fez a Alemanha. A Alemanha só tem 20% da dependência de nuclear, é tanto que ela ficou bastante tranquila para anunciar, na última quarta-feira, o fechamento de 7 usinas. 7 usinas foram anunciadas que seriam fechadas imediatamente por uma decisão da presidente Angela Merkel. E ela vai manter a decisão
de até 2020 encerrar definitivamente todo o funcionamento do parque nuclear alemão. A Alemanha hoje investe fortemente em energia solar. Apenas para dar um exemplo, a Alemanha em 3 anos produz de energia solar o equivalente ao que o Brasil produz em um ano de Itaipu, sendo que o melhor lugar da Alemanha para a geração de energia solar gera aquilo que o pior lugar do Brasil gera, que é Santa Catarina. Portanto, é uma decisão tecnológica que precisa ser adotada, que precisa ser feita com coragem. A França não fez, vai pagar um alto preço por isso, e infelizmente quem vai sofrer é o povo francês. Só uma questão, até se você pudesse me esclarecer, mas a Alemanha também é muito dependente do gás russo, né? Ela tem o gás que vem da Ucrânia, né, que teve todo aquele problema geopolítico pela passagem com a Rússia, mas ela tem hoje um forte investimento na questão de eficiência energética, de melhoria do seu processo produtivo, está começando também a fazer um forte processo na área de energia eólica. Ela tem agora um problema que é o fato de que não vai se gerar uma emissão a mais em função dessa decisão de fechar as usinas nucleares, porque era um mito que se dizia a usina nuclear contribui para combater o aquecimento global, o que é uma verdadeira mentira, porque não se considera que no ciclo de produção de todo o material empregado, inclusive na mineração, a energia nuclear gasta tanto quanto, por exemplo, os combustíveis fósseis. Então a Alemanha vem fazendo um processo muito forte, inclusive ganhando muito dinheiro, porque ela virou uma grande produtora e geradora de material eólico para o mundo inteiro. E a rodovia federal 277, que liga Curitiba ao porto de Paranaguá, teve o tráfego restabelecido hoje nos 2 sentidos. Há uma semana a estrada operava em condições precárias, o que provocou uma fila de caminhões de mais de 20 quilômetros. Segundo a Defesa Civil do Paraná, as enxurradas que atingiram o estado na última semana deixaram quase 90 milhões de reais de prejuízos em 8 municípios. Cerca de 14 mil pessoas continuam fora de suas casas por causa de inundações ou risco de desabamento e estão abrigadas em escolas da região. Os municípios mais atingidos foram Morretes e Antonina, no litoral paranaense. Nesses locais, pontes ruíram ou continuam debaixo d'água e grande parte das estradas rurais permanece intransitável. 4 pessoas morreram no Paraná por causa das chuvas. Além de agredir o meio ambiente, a ocupação desordenada do litoral norte de São Paulo coloca em risco também a cultura caiçara. São pescadores e moradores que tentam manter as tradições diante do crescimento. Um estudo da Unicamp comprovou os efeitos dessas transformações na saúde da população caiçara, que se esforça para manter a sua cultura e suas terras. Esse é o tema da 4ª reportagem da série sobre o litoral norte paulista. Das cidades do litoral norte paulista, Ubatuba é a mais distante da capital. Pela BR-101, a rodovia Rio Santos, a 30 quilômetros da divisa com o Rio de Janeiro, fica a praia de Ubatumirim. É a partir dela que se pega a trilha para chegar à Praia da Justa. Aqui, com poucos vizinhos e sem luz elétrica, vive o pescador artesanal Isaías Teixeira, de 42 anos. A calma do lugar alimenta lembranças da vida simples, em família, à beira-mar. Vida de caiçara. A gente passava uma rede, meu pai, ele, meu tio, minha família, nós passava a rede e pegava o verdadeiro peixe fresco. O verdadeiro peixe fresco é aquele peixe que se pega na hora, entendeu? E você já prepara ele. Então a minha tia preparava, ela já colocava água com a banana descascada, banana verde, que é a nanicão, entendeu? E ali, quando nós estávamos puxando a rede, a banana já estava amolecendo, entendeu? Porque a banana verde, ela tende a amolecer primeiro. Então depois ela colocava os peixes, colocava cebola, alho, coentro, só prepara tudo. Então fazia o verdadeiro peixe fresco. Armadilha de galhos, numa alusão àqueles cercados utilizados para pegar peixes. Esta é a definição mais provável para a palavra caiçara, que na verdade vem da junção de outras 2 palavras em tupi-guarani. O termo serve para definir as populações tradicionais de pescadores dos estados do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro. São representantes de uma cultura relativamente bem preservada numa das regiões mais povoadas do país. Durante séculos, eles vêm mostrando que é possível viver dos recursos naturais sem estabelecer uma relação predatória com o meio ambiente. Conforme avança a ocupação do litoral norte paulista, aumenta a ameaça a esse modo de vida. O músico e artesão Mário Oliveira tem orgulho da tradição. Fabrica e toca rabeca, instrumento fundamental para manter vivo o gênero musical fandango. Ele lamenta a perda de terras por familiares. Na década de 60, 50, 60, 70, quando as imobiliárias chegaram aí, eles manipulavam essas pessoas. Oh, que terra bonita, né? Só mora aqui, seus filhos. Ah, trabalho de pesca, não tinha isso tudo, mas tinha sabedoria naquela época, não precisa, mas... Aí, trazia cesta básica, depois trazia um rádio, parecia até coisa parecia que estava enganando o índio, da mesma forma. O pescador Joanilson Santos, de 29 anos, relembra as histórias que o pai contou. Falou para mim que na época eles venderam um pedaço de terra aqui, 40 braças de terra. Aí na hora de assinar o documento, vieram com um papel para eles assinar com 400 braças. Braço era o braço mesmo. Porque na época não existia metro, né? Era por braça. Por braça e por passo também, entendeu? Aí eles pegaram e assinaram, não sabia ler e escrever. Aí depois que eles foram ver, aí já era tarde, né? A historiadora Rosângela Ressurreição, autora do livro São Sebastião, Transformações de um Povo Caiçara, diz ser experiência viva de como os pescadores perderam terras. Eu vivi isso, né? Casa de pau-pique, chão batido, não tinha água, tudo era no rio, né? Lavar roupa, enfim, né? Todos os afazeres domésticos. E aí a pressão é grande, por quê? Porque o forte apelo de ter uma casa de tijolos, de ter uma cozinha com azulejo, de ter um banheiro dentro de casa. A cientista social Sônia Seixas, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, estudou os impactos dessas transformações na vida dos caiçaras e concluiu: a saúde deles ficou comprometida, com aumento comprovado dos casos de depressão. Então ele vai ser um caseiro de uma casa de veraneio, ele vai ser um guardador de carro, ele vai ser um segurança, ele vai trabalhar no comércio, ele e a sua família, né? Isso é uma mudança, né? Porque você constrói a sua identidade também através do trabalho. Você pode me perguntar, bom, mas nós aqui, a gente também está submetido a isso, né? A gente migra, a gente muda, a gente vai morar numa cidade grande. Só que a nossa relação com a natureza não era tão forte, tão dependente, né? As pessoas têm que olhar para esse dado, porque ele não pode ser uma exclusividade da área médica e ele não pode ser uma exclusividade da dinâmica biológica, porque eu acho que ele é muito mais que isso. Ele deve ser visto, percebido como sintoma social. Vocês acham que essas populações tradicionais estão perdendo a identidade aqui no litoral? Acho que mais do que isso, acho que a matéria ela toca numa das questões, digamos assim, mais graves, né, da vida urbana brasileira, que é o processo totalmente desregulamentado da especulação imobiliária. A ocupação irregular. Quer dizer, você percebe nesse tipo de situação, por exemplo, como não há nenhum tipo de planejamento urbano que seja desenvolvido por algum poder que não seja o poder econômico mais imediato, né, que possa medir impactos sociais, né, de certas modificações na estrutura urbana de algumas regiões. Quer dizer, isso está longe de ser uma característica só dessa região. Quer dizer, é um problema brasileiro, mas assim, que afeta todo o país. Não só essas regiões, mas, por exemplo, metrópoles como São Paulo, onde esse é, no fundo, um dos nossos maiores problemas. Quer dizer, a gente paga um preço muito alto por não ter nenhum tipo de poder que consiga controlar o interesse econômico da especulação imobiliária. Nós estamos falando de uma área que é um remanescente de Mata Atlântica. Ainda tem esse dado, né? Quer dizer, é um dos raros remanescentes de um sistema de um bioma super importante, né? Área de encosta. Como deter especulação imobiliária? E essa área vai enfrentar agora o que eu chamo de um segundo choque. O primeiro foi quando o Cabral aqui chegou, foi o descobrimento, e o segundo agora é a chegada do pré-sal, a partir da decisão da Petrobras de transformar Santos numa espécie de centro logístico, onde toda a distribuição dos equipamentos para a exploração do pré-sal irá se organizar. Isso
organizou um novo processo de especulação imobiliária. Os preços na cidade de Santos de imóveis dispararam. Há a previsão, por exemplo, agora da ampliação do Porto de São Sebastião. Esse litoral inteiro vive um processo de favelização que fica escondido, porque quando você passa pelas estradas há uma capa de mata aparente, como se fosse uma espécie de biombo, que te impede de ver o processo de ocupação irregular dessas encostas. Então esse processo agora é brutal. Os investimentos do pré-sal são pelo menos da ordem de 114 bilhões de dólares. Isso significa mais ou menos tudo aquilo que o Brasil investiu durante toda a existência da Petrobras, para você ter uma ideia da ordem de grandeza do que significa esse investimento. E a grande pergunta que fica, inclusive em função da visita agora do presidente Barack Obama ao Brasil, é se nós não vamos estar vendendo ou abrindo uma churrascaria numa rua em que todos estão virando vegetariano. Porque como existe um prazo muito curto para esse processo de substituição dos combustíveis fósseis, a pergunta é, faz mais sentido o Brasil trilhar o caminho original que ele abriu a partir dos anos 70 de substituição da gasolina pelo álcool, ou faz sentido agora a gente vender petróleo para um mundo que diz que quer dele se libertar? É uma boa pergunta. Não, eu só insistiria no seguinte aspecto, quer dizer, eu acho que o desenvolvimento econômico ele traz necessariamente transformações na relação entre homem e natureza. Isso é um fato inevitável, né? Agora, o que se espera é que, dado a consciência de que você vai ter um impacto econômico de certas escolhas feitas pelo país, que a gente tenha o mínimo de planejamento necessário, né, para saber como articular da melhor maneira isso. Quer dizer, a coisa vai sendo feita de uma maneira tal que, como se tudo fosse inevitável, né? Quer dizer, é inevitável a especulação imobiliária em Santos, é inevitável uma modificação radical da relação do espaço natural em certas áreas. Quer dizer, na verdade, é possível fazer alguma equação desde que haja a capacidade de planejamento do Estado, né? Tem um dado interessante, se você me permitir, que se quis fazer usinas nucleares nessa região. Essa região foi salva por um texto do poeta Drummond, que disse o seguinte: acidentes conhecidos desmoralizaram o mito da infalibilidade das usinas nucleares. Se o futuro é incerto, se a ciência não pode garantir um nível de segurança que tranquiliza o ser humano, a construção dessas usinas tem caráter de ameaça. Publicado no Jornal do Brasil, em 1980. E a seguir, a ONU aprova controle sobre espaço aéreo da Líbia para impedir ataques aos rebeldes e mais. Polícia Mineira investiga maus tratos praticados pela própria mãe e o padrasto a uma menina de 14 anos.